Irmãos e irmãs, saúde e paz, tudo bem com vocês? Muito bem comigo também, né? E você que está aí conosco na FM 104.9 Rádio Soleste FM, no qual nós estamos todas às quintas às 16 horas, também no Radiosnet, né? Para todo mundo, a você que tem aí o aplicativo Radiosnet, sinta-se acolhido. E a você que está no YouTube, o nosso abraço, Paróquia de Aquiraz Oficial é o nosso YouTube, tá? Eu sou Fagner Ramos, sou da PASCOM, da Pastoral da Comunicação, da Paróquia de São José de Ribamar de Aquiraz. E estamos aqui em mais um Tamo Junto em Cristo, que é o seu podcast catequético. Gente, hoje recebemos aqui uma convidada, né, ilustre, vamos dizer assim, que nessa caminhada de PASCOM é a minha mãezona, né? A mãezona da PASCOM, tá? E você conhece muito bem ela que, né, nessa caminhada nos catequizou praticamente, né, dando esse pontapé inicial, principalmente aqui, né, em Aquiraz, porque nós já somos quase 10 anos de PASCOM. Então, de lá para cá até, né, o seu último ano na Arquidiocese, ela esteve com a gente, né? Então, seja bem-vinda, Marta Andrade, mãezona da PASCOM. Pessoal, é um prazer muito grande, Fagner, ouvintes, de estar aqui junto com vocês e a gente poder conversar um pouco, né? Uhum. Agradeço as palavras, o carinho. Sem dúvida, você exagerou muito, não é tanto assim. A gente faz aquilo que a gente pode, gostaria de ter feito muito mais, lógico, mas foi o que Deus permitiu até o momento e nós estamos aqui mais uma vez, porque na verdade a missão continua. É verdade, a gente só muda assim, né, um pouco o nosso ritmo de trabalho, né, Martinha? Mas PASCOM é para a vida toda, né? Para a vida toda, porque é uma missão batismal. É verdade. E assim, muita gente não sabe que você tem algumas curiosidades, né, que você vai contar aqui pra gente, algumas as situações no qual você passou, boas, né? Claro, boas. Vamos contar aqui de mensagens boas. Mas, primeiramente, você foi irmã Paulina, né? Que eu fiquei sabendo. Conta essa história aí pra gente começar o nosso podcast de hoje. Nossa, então não vamos lá. Eu acredito que a minha vocação, né? A vocação religiosa em si, nasceu mesmo da minha família. Minha família sempre foi muito religiosa, muito católica, participava, minha mãe, meu pai participava dos antigos circos bíblicos. Isso. Né, ali na nossa querida Lagoa Redonda, que eu sou filha da Lagoa Redonda. Olha só. E depois, então, minha mãe prezava muito o ensino, né, a educação. Então, nos levou para estudar no seminário seráfico. Certo. Né, após o ensino fundamental passar a ser pela TV, né? O sistema de TVE. Eu fiz também, eu estudei também. Eu peguei também. Pronto. Então, quando passou a ser o sistema TVE, né, na TV educativa, que hoje é o Canal 5, né? Isso. O TV Ceará. Então, nós não tínhamos uma coordenadora, uma orientadora na escola e fomos convidados a deixar a escola e ir para um outro colégio. E aí minha mãe, muito católica, nos colocou lá no seminário seráfico. Certo. E ali na convivência do seminário seráfico, né, juntamente com o antigo Frei Nazário, o saudoso Frei Nazário e o Frei Lourenço, que depois se tornou Dom Geraldo Nascimento. Olha. Que eram nossos professores da época de religião, convidou no mês de agosto para um encontro vocacional. E aí meu irmão e eu fomos, né, para esse encontro e a partir daí começamos a participar, né, que a gente se espelhava muito, existia uma devoção muito grande de São Francisco e Santa Clara. Claro. Né? Então eu me senti muito motivada na época de vivenciar aquele projeto que São Francisco e Santa Clara foram capazes de deixar para trás, né, a sua juventude, as suas riquezas, os seus amores, para se entregar ao seguimento de Jesus Cristo. Verdade. E aí eu me interessei, pensei em ser capuchinha, mas aí um belo dia a minha mãe vai para as Paulinas, as irmãs Paulinas, vocês sabem. Sim. Aqui.
E antigamente se chamava Edições Paulinas. Isso. Né? Então, as Edições Paulinas, que já estavam aqui, e nós depois iremos ver, desde 1961, quando elas chegaram aqui em Fortaleza, a minha mãe, então, pediu algum livro que falasse sobre vocação para mim. Então, uma irmã pegou e disse assim, nossa senhora, esse livro para quem é, né? Aí a irmã achou aquela oportunidade de fazer o convite. Isso. E aí a senhora não teria uma filha para ser freira e tudo? Aí, a minha filha está querendo ser freira, por isso que eu quero esse livro. E aí ela falou, mande ela conversar aqui com a gente e tudo mais. E pronto, a partir daí eu comecei a conversar com a irmã Ilza Castro. E aí, que foi grande missionária também em Moçambique, na África e tudo. E aí, a partir dali, eu comecei esse relacionamento, essa paixão, entendeu? Por esse São amor, Paulo, né? Aquele amor por Jesus, pelo olhar de São Paulo, pela experiência amorosa de São Paulo, né? Em comunicar o Evangelho, em comunicar Jesus Cristo pelo mundo, né? Eu gosto muito, tem uma imagem muito bonita lá em casa, de São Paulo com um saco, uma mochila nas costas, cheia de pergaminhos, né? Então, essa imagem, e ele um andante com um cajado e andando. Então, é essa imagem que eu tenho de evangelizar. Né? Verdade. Então, a partir daí, depois eu fiz retiro, fui conhecer em Recife a experiência, passei lá 15 dias, e aí decidi entrar. Pronto. Então, aí entrei. Tive a formação, me tornei religiosa, né? E quando foi para fazer os votos perpétuos, eu decidi deixar. Pronto. Né? Isso intervalo de quantos anos? Isso entre né? Formação e eu ser religiosa foram 10 anos. Certo. Vivi com as irmãs Paulinas por 10 anos. Né? E aí, um belo dia, quando eu for fazer os votos perpétuos, eu me dei conta de que a maternidade seria muito importante para mim. Olha só. Tinha um valor muito grande para mim. Talvez porque eu seja a irmã mais velha que ajudou minha mãe a cuidar dos irmãos. Isso. Né? Mas aí eu pesei e disse, será que eu serei feliz sem ser mãe? Entendeu? Então eu peguei... existe um pensamento que diz que a gente tem que ser santa e fiel a Cristo no total. É verdade, né? de corpo e alma. De corpo e alma. Então, eu não poderia, de repente, me tornar freira e ficar pensando, e se eu fosse mãe? E se eu tivesse me casado? Isso na minha cabeça não cabia. Então, por esse motivo, eu senti necessidade de ser coerente comigo mesmo e dizer, não, eu posso viver o Evangelho, eu posso viver aquilo que eu vivo aqui, lá fora, sendo mãe. Olha só. E aí eu decidi sair, depois me casei, tive meu filho, hoje meu filho já tem 30 anos, passou muito rápido, né? Psicólogo, neuropsicólogo. É muito bom ter em casa pessoas assim, né? Pelos tempos de hoje, né, Martinha? Inclusive ele assim é um filho, sabe, assim... um agraciado mesmo, um presente de Deus mesmo. Não esperava, né, ser tão... Ele é muito querido, meu filho. Bacana. Sabe? A gente compartilha mesmo a vida, as lutas, porque eu também me separei depois, certo. né? Então, essa relação assim, intensificou-se muito após a separação, porque a gente conviveu, claro, né? Só nós dois ali. Verdade. E aí, nesse intervalo, nesses 10 anos, despertou em ti a comunicação, né? Sim. Por conta do carisma. As irmãs Paulinas faz parte da família Paulina. Isso. Uma família que foi fundada pelo Tiago Alberione, né? O venerável Tiago Alberione. Né, na virada do século de 1800 para 1900, numa noite o Papa Leão XIII convidou que o povo fizesse uma vigília, né, uma vigília eucarística
para a passagem do século. Certo. E o Alberione, o padre Tiago Alberione, era um seminarista, e aí, ao rezar perante a Eucaristia, né, ele se sentiu tocado por uma voz que dizia, né, como evangelizar? Foi uma pergunta, né? Como evangelizar? Como evangelizar o homem moderno? O homem na virada do século, né? Então, ele se sentiu chamado e aí evangelizar pelos meios de comunicação que estavam começando, né? Ali o rádio, né? O jornal, a imprensa. Então, aí ele começou a articular e se tornou padre e depois, então, fundou, né? Fundou 5 congregações e 4 institutos. Olha só. Né? Então, aí tem os padres paulinos, as irmãs paulinas, as pias discípulas do Divino Mestre, as irmãs pastorinhas, as apostolinas, o Instituto Jesus Sacerdote, o Instituto dos Gabrielinos, e assim vai, dos cooperadores paulinos, que são os leigos engajados também, então, e as anunciatinas. Então, foi assim. E eu me identifiquei muito, de imediato, com o carisma, né, do anúncio. Embora, quando eu fui para a congregação, eu era muito tímida. Muito tímida. Até hoje ainda sou um pouquinho tímida, assim. Mas muita gente não acredita. Mas é porque eu tento mesmo superar. Entendi. Né? Quem trabalha com comunicação não pode ser tímido, né? Não pode, não. Tem e também não querer aparecer toda a vida, né? Querer você seus tem holofotes. que conter, né? Tem que ser controlado. Então, eu comecei a me identificar muito isso. Né? Porque as Paulinas, o nome já está dizendo, né? O patrono da congregação é São Paulo. São Paulo. E São Paulo, né, lá em Romanos 10, ele diz, né? Como evangelizar se não houver quem pregue? E como pregar se não forem enviados? Falou tudo, né? Então, é preciso a preparação, é preciso o chamado, a preparação e o anúncio. Verdade. Né? Então, eu sou, assim, devotíssima de São Paulo. Eu também, eu gosto muito. Gosto demais do que São Paulo coloca. Algumas coisas eu questiono, claro, né? Mas, assim, essa mudança de vida, esse assumir o legado de Jesus Cristo, o anúncio, e ir anunciar, e a cada cidade, você hoje vendo, é como se de repente os lugares tão distantes, né? Porque agora nós sabemos, com a internet, nós somos capazes de ver a dimensão de uma comunidade de Filipe para uma comunidade de Corinto, para uma comunidade lá em Damasco e tal. Então você percebe, poxa, ele caminhou isso a pé, né? Anunciando, né? Sendo perseguido e tudo, e formando, né? Então foi assim, uma caminhada muito grande, uma conversão. Engraçado que você não fez os votos, mas o carisma ficou, né? Então, depois que você saiu, você continuou naquela perseverança de comunicar. Isso. E aí, como foi que você chegou na arquidiocese? Bom, os votos, eu fiz os votos temporários, né? Porque nas Irmãs Paulinas se faz 5 anos de votos temporários, aí você é religiosa, é freira. Certo. E aí, durante esses 5 anos, você vai renovando. Você quer continuar? Aí renova por mais 1 ano, que já é chamado os votos temporários. Pobreza, obediência e castidade, né? Quando chega no 5º ano, você faz uma grande avaliação com a sua comunidade, com onde você está, e você decide se quer para a vida toda, que aí é os votos perpétuos. Isso, né? Isso. E aí foi quando eu pedi para sair. Tá certo. Tá? Voltei para Fortaleza, porque como eu lhe disse, a minha família sempre foi muito religiosa. Voltei para cá, para Lagoa Redonda, né? Onde meu pai até hoje mora aos 94 anos. Olha só. E aí, infelizmente, nós não temos mais a mãezinha aqui, mas está guardada no coração e na mente. no nosso coração e tudo. E aí, quando eu voltei, eu me apresentei à paróquia de Messejana. Certo. Porque Lagoa Redonda ainda fazia parte
era uma comunidade da paróquia de Messejana. Uhum. E aí, lá na paróquia de Messejana, estava o padre Zé Maria Cavalcante e o padre Gilson Soares. Olha, o padre Gilson. Era o padre Gilson. Então, quando eu fui, quem me atendeu foi o padre Gilson. E eu me apresentei, padre Gilson. Eu sou Marta, né? Estou voltando, deixei de ser religiosa paulina e vim me prontificar a ajudar na paróquia. E aí ele me perguntou onde é que eu morava, e eu disse na Lagoa Redonda. Ele disse, pois lá estamos precisando de uma catequista, de alguém que coordene a catequese lá, na São Roque, que é a nossa comunidade. E aí, que era a primeira igrejinha da Lagoa Redonda, é a Capela de São Roque. E aí eu assumi, né? E foi nessa disponibilidade, porque Deus vai conduzindo tudo, né? Isso. Foi na catequese que eu conheci meu ex-marido, né? O pai do meu filho, né? Meu então esposo. E aí eu comecei a coordenar. E logo em seguida, em 92, eu saí em 91. Quando foi em 92, o padre Gilson fazia parte da equipe que foi eleita numa assembleia da Arquidiocese para suscitar o secretariado de pastoral, né? E o setor de comunicação da Arquidiocese. Isso na época de Dom Luiz Loscheider. Grande Dom Luiz. E aí o padre Gilson, nessa equipe aí, juntamente com a irmã Maria Montenegro, que também me conhecia, e o Miguel Brandão, professor Miguel Brandão, eles apresentaram o meu nome e fui convidada então por Dom Aloísio a assumir o setor, né, ir para o setor de comunicação, que na ocasião a irmã que estava responsável, e que o setor era só a elaboração de da missa da TV e de um jornalzinho Folha 4, né? Assim. Naquela época já existia o jornal, naquele tempo já existia o informativo e a missa na TV já existia quando você chegou. Sim. A missa da TV existe desde quando eu era criança. Sério? Mais de 50 anos a missa da TV. Muita gente não sabe, né? Não sabe, exatamente. Mas desde o início da TV, porque assim, um parênteses. Pronto. Né? A missa da TV teve início com Dom Delgado. Dom Delgado. Que foi o arcebispo antes do Dom Aloísio. Certo. Ainda na antiga TV Tupi, Canal 2. Olha só. Então, na TV Tupi, Canal 2, o Dom Delgado foi visitar e queria um espaço para uma celebração. Isso já era uma iniciativa concreta do Concílio Vaticano II, do qual ele havia participado. Para você ver, viu, gente? Ó. Então, ele começou visitando e chegou a celebrar uma missa lá antes da renúncia dele, que ele renunciou. Ele renunciou. Em 73. Foi. E aí chegou o Dom Aloísio. E Dom Aloísio, quando chega a Fortaleza e começa, aí a TV Tupi foi fechada. E aí virou a TV educativa. Certo. E aí, então, o Dom Aloísio já entra na TV educativa, no Canal 5, né? Que era TV educativa, TVE. Isso. Né? Entra e aí começa a missa a ser presidida, as celebrações lá todo domingo. E desde então até hoje. É verdade. Né? Agora não se faz mais do estúdio da TVC, mas de Canindé. Transmitido diretamente de Canindé. Interessante. E aí foi assim que eu fui parar. Então, Dom Aloísio chamou e eu fui, né? E fiquei lá. Eu fui convidada em 92, né? Mas aí, como eu estava participando de um grupo de missionários coordenado pelo então padre Zé Maria Cavalcante, que se chamava CASAM, que era Centro de Apoio Social e Animação Missionária. Era isso. E aí eu fui fazer um curso, né, em São Luís com o antigo Dom Franco Macerdote, que era comboniano, missionário. E aí eu só comecei mesmo a partir do dia 2 de janeiro de 1993.
porque o mês de dezembro eu fiquei nessa formação. Essa formação, né? Isso. E aí encerrei a participação como funcionária no dia, agora em 2023, em julho, né? No Foi. último dia de julho de 2023. Continuo missionária, continuo PASCOM e continuo leiga e engajada. Muito bem. Aqui estamos conversando com Marta Andrade, né? Ela que é uma das... Eu não sei se eu posso falar isso. Você é uma das criadoras da PASCOM, né, daqui da Arquidiocese, no qual discerniu para todas as paróquias. Então, já que nós estamos falando isso, como foi que surgiu a ideia do setor de comunicação, que na época, né, fosse dada essa iniciativa para as paróquias, criar a pastoral da comunicação? Primeiro, eu gostaria de esclarecer para os nossos ouvintes da Soleste, de todos, né, que estão aí no YouTube também. No YouTube, na paróquia aqui de Aquiraz, né? E os nossos irmãos aí na internet e no mundo, né? Certo. Que estão nos acompanhando. Que a comunicação, ela não é um tema novo, né? É um tema que vem há muitos anos sendo trabalhado nas nossas comunidades, na igreja em si. Verdade, né? verdade. Dito isso, eu quero justamente aqui deixar que o primeiro instrumento de comunicação, né, de publicidade do cristão, e isso é estudado nas faculdades de publicidade, de marketing, é a cruz. Verdade. Este é o primeiro símbolo do cristão. Depois, nas nossas comunidades, além da palavra do padre, né, que nós muitas vezes é usado de sermão, né? É conhecido como sermão. É o sermão, agora homilia, né? Homilia, o termo agora é homilia, né? Isso. É o sino, foi o sino. Na Lagoa Redonda, em muitas comunidades, como é que o povo sabia que ia ter missa? Através do sino. Através do sino. E até hoje ainda existe paróquias também que vai nessa tradição. Isso. Eu lembro muito bem que quando se tocava na Lagoa Redonda, era uma vez ao mês, né, a missa. Então, quando se tocava a primeira badalada do sino, isso em torno de 4 horas, a minha mãe então já dizia, hoje tem missa. Vai pro banheiro tomar banho. Vão tomar banho. Isso. Aí lá para umas 4h30, se tocava a segunda badalada, e aí a minha mãe dizia, já estão arrumados, né? Aí a gente, não, vamos, pois cuide que vai ter missa. Quando dava a terceira badalada, é porque o padre já estava lá. Já tinha chegado. Isso. Então, a mamãe já dizia, corra que o padre já chegou. Então, nós, corríamos, né, com a chinelinha na mão e corria. Era o areal daquele. Tinha uma torneirinha lá que a gente lavava os pés e calçava para entrar na igreja, na capelinha. Então, o sino sempre foi aquele instrumento de comunicação. Quando morria alguém, quando nascia alguém, sempre era o sino que noticiava, né? Então, baseado nisso, eu gostaria de dizer que na nossa Arquidiocese de Fortaleza, foram muitos as iniciativas de comunicação. Né? Assim como também se prosperou muito a comunicação pós-Concílio Vaticano II. Né? Isso. Então, aqui, a Arquidiocese de Fortaleza teve início, né, antes, ela fazia parte da forania eclesiástica de Olinda e Recife. Isso. E depois, então, passou a ser Diocese do Ceará. Né? E aí nós tivemos aqueles 2 arcebispos, 2 bispos, né? O Dom Luiz Antônio dos Santos, que hoje é homenageado com a Avenida Dom Luiz. Para quem não sabe. Como é o nome né? Como era o nome dele? Dom Luiz Antônio dos Santos. Muito bem, gente. Né? Então, o nosso primeiro bispo do Ceará
Foi ele. Certo. Depois, então, veio o Dom Joaquim Vieira, Uhum. né? Uma das coisas assim, que a gente pode acentuar do Dom, que também é um nome de rua, Uhum. né? E isso é uma coisa notória em Fortaleza, que existem muitas ruas com Isso. nome de padres, de bispo, Dom Manuel, Dom Manuel. né? É uma Dom Lustosa. Isso. Então, Dom Luiz Loscheider. É. Então, tem muitas ruas assim, homenageando os bispos, os padres religiosos. Uhum. Então, o Dom Joaquim Vieira, para que você saiba, ele foi aquele que coordenou toda a investigação sobre Padre Cícero Foi. e tudo mais. Então, foi o Dom Joaquim Vieira, né? Então, ele, inclusive, o Dom Joaquim Vieira, inclusive, foi aquele que ele tinha um título imperial. Por quê? Porque na época ainda era império, né? Então ele era tido com um título imperial, né, ligado à igreja, né, aí à corte imperial. Certo. Né? Só para a gente ter ideia. Uhum. Depois, então, chegou aqui, já véspera dele renunciar, né? Chegou aqui Dom Manuel, né? Dom Manuel da Silva Gomes. Então, Dom Manuel, ele chegou como bispo auxiliar. E aí, depois, ele se tornou o bispo titular no lugar do Dom Joaquim, Uhum. para, em 1915, ser elevada a Diocese do Ceará, é elevada à condição de Arquidiocese de Fortaleza, porque aí é criada a Diocese de Crato e Sobral. Uhum. E aí Fortaleza vira Arquidiocese. E aí quem assume como arcebispo? Dom Manuel. Agora, o que Dom Manuel fez de comunicação? Vamos lá. Então, vamos lá. Para que as pessoas saibam, Dom Manuel fundou o jornal Correio Eclesiástico. Esse Correio Eclesiástico era um jornalzinho que era enviado ao todo o Ceará. Olha só, né? interessante. A todo o Ceará para os religiosos padres. Porque até então aí, lembre que isso ele criou antes de ser arquidiocese. Ele criou em 1913, quando ele ainda era o bispo auxiliar. Certo. Então, ele fazia esse jornalzinho e enviava para os padres, porque ele era o bispo responsável de todo o Ceará, né? Depois, quando ele assumiu, se tornou arcebispo aqui, ele fundou o jornal O Nordeste. Esse jornal Nordeste, ele tinha circulação diária, feito pela Arquidiocese de Fortaleza. Mas era com notícias da igreja, da tudo. sociedade, tudo. E aí, esse jornal, ele foi criado em 29 de junho de 1922, e ficou até 1967. Né? Até hoje, a importância deste jornal é tanto que até hoje ele é estudado pelos cursos de jornalismo. Ainda existe acervo desse jornal? Existe a maioria na biblioteca do seminário da Prainha, né, da Faculdade Católica. Bacana. Né? Então existe ainda esse acervo. E na biblioteca pública também. Mas teve um problema lá de um incêndio e perderam alguns artigos, né? alguns exemplares, né? Isso. Pronto. Então, essas duas atitudes de Dom Manuel, para a gente ter presente que a comunicação não começou agora. Ele começou na época, ter um jornal era como hoje a gente tem. Claro, era o ápice da comunicação da época, né? Depois dele, então, nós tivemos o Dom Antônio Lustosa. Nosso querido Dom Lustosa. O Dom Antônio de Almeida Lustosa, que ele esteve conosco, né? Até de 1941 até 1963. Nossa,
ele fez muitas coisas boas pra gente, né? A nível de comunicação. Além dele ser um ótimo comunicador, porque ele escrevia muito livro, era um escritor, escrevia livros desde infantis até as cartas pastorais, né? Literaturas variadas, artigos para os jornais e tudo mais, mas inclusive escrevia para o Jornal Nordeste, olha aí, né, que era da Arquidiocese. Certo. Mas em 1962, o que ele fez? Funda a Rádio Assunção Cearense. Viu, gente? Então, a Rádio Assunção foi fundada por Dom Lustosa, que era ligado à Arquidiocese na época. Dia 11 de fevereiro de 1962. Porque tem tudo a ver, né? Nossa Senhora da Assunção, que é a nossa padroeira, levou o nome da rádio. Isso. E a Rádio Assunção foi da Arquidiocese até 1981, quando foi, então, vendida a concessão, né? Por Dom Aloísio, porque já não tinha como manter também. Exatamente. Certo. Agora, uma das coisas assim que a gente pode dizer da Rádio Assunção é que nesse período da Rádio Assunção, o Dom Lustosa, ele criou, né, ele ajudou na Rádio Assunção a se tornar um instrumento não só, né, de evangelização, mas de educação também. Né? Vamos saber. E ele criou, né, o Dia da Boa Imprensa. Uhum. E para quem não sabe, o Dia da Boa Imprensa é o dia 15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Assunção. E que muitos, né, não sabem, né? Também, mas porque também, né, Marchinha, num incentivo, né? Aqui em Fortaleza, né? E ele criou esse dia. Claro, naquela época não existia caminhada com Maria. Isso. Né? Era o dia da padroeira, né, da cidade, e era aquele dia da imprensa, ele era um dia que fazia a coleta para a boa imprensa. Existia uma coleta e era destinada para o grupo, né, ali o jornalzinho, eu sei, a rádio, e o setor, né, que na época existia 4 departamentos criado por ele, né, por Dom Antônio, que foi o da imprensa e informações, o departamento de imprensa, depois o defesa da fé e da moral, o departamento do cinema e do teatro, e o departamento arquidiocesano de rádio. Muito bom. Isso tudo foi e ficou até 1957. Ele também criou o jornal A Fortaleza da Associação Católica Operária. Depois, então, nós tivemos, para ir um pouco mais rápido, né? Porque o tempo voa. Não, mas qualquer coisa a gente chama você de volta para falar de outras. Então, aí que isso é muito veio, bom. Então, o Dom Delgado, né? Que foi o arcebispo do Concílio Vaticano II, e ele fez uma transformação. Inclusive, ele sofreu muita pressão, porque ele teve que fazer as mudanças, teve que sair do palácio do bispo e morar numa cidade mais simples, ser mais próximo do povo. Os padres deixaram de usar aquelas batinas pretas. Hoje estão até voltando, né? O chapeuzinho, né? Passaram a usar só o social, aquela a blusa branca ou azul, com calça preta, com a clésima, né? Mas se tornou mais secular, digamos assim, né? E aí ele teve também alguns papéis assim muito grandiosos, também foi escritor, escreveu mais de 30 livros, né? Só enquanto teve em Fortaleza, ele escreveu 12 livros. Bacana. Ele apoiou o movimento do MEB, transmitido pela Rádio Assunção. E o movimento do MEB é aquele movimento de base, educação de base, onde as pessoas estudavam através da rádio. Através do ouvir. Do ouvir. Né? Então, era o estudo, e aquele estudo baseado em Paulo Freire, né? Muito e bom. Tudo. Então, a Arquidiocese ajudou muito nisso. E as pessoas não sabem. Claro, né? E está aqui para saber, né? Agora, por você, né? Ele começou um programa chamado O Encontro com o Pastor. Foi Dom Delgado. Que
até pouco tempo estava no ar, eu lembro. Um Encontro com o Pastor. E aí, além disso, ele se participou e se associou à Associação Cearense de Imprensa para poder tirar a carteirinha de jornalista profissional para poder continuar escrevendo nos jornais locais para que ninguém pudesse impedir dele. Ele assinava, né, os editoriais e tudo, né? Isso. Então, tudo isso, né, a gente pode ver o quanto os bispos levaram. Depois chegou Dom Aloísio, e com Dom Aloísio, aí nós temos, então, essa criação das equipes, primeiramente, de um setor, né? Um setor de comunicação, depois que se chamava SAMECOS, que era setor arquidiocesano dos meios de comunicação sociais, SAMECOS. Martinha, daqui a pouquinho a gente continua, mas eu vou ter que vender aqui o peixe, né? Vender o peixe, tu toma uma aguinha, porque assim, a história tá muito envolvente, tá, gente? Então o nosso Tamo Junto em Cristo hoje tá trazendo aí a história da comunicação da igreja do Ceará, vamos dizer assim, do Ceará, né, da Arquidiocese de Fortaleza. E a gente está já chegando na PASCOM. Mas eu vou falar agora aqui daqueles que estão colaborando conosco. Você que deseja colaborar conosco, o Tamo Junto em Cristo é um projeto da PASCOM, da paróquia de São José de Ribamar, e a gente precisa manter esse projeto no ar, né? Então você entra aí no nosso contato, tá aí na tela, o nosso contato, para que você possa ser um colaborador do Tamo Junto em Cristo, tá certo? Tá aí os contatos, viu? E também abraçar aqueles que estão conosco. JG Contabilidade, né? Está aí também dando esse apoio. Você tem aí a sua empresa em boas mãos na área contábil, você aí pode abrir a sua empresa, você que quer ser MEI, você que é CNPJ aí do Simples Nacional, tira suas dúvidas, conversa com a equipe, deixa a sua empresa em boas mãos com a JG Contabilidade. Um abraço, Jorginho, contador, e toda a sua equipe, tá? Estamos sentindo saudade de você, viu? Você vai voltar, que eu sei. Bem, tá aí o QR Code na tela para você obter maiores informações. E eu abraço aqui a Cris, aquela barraca que nós fomos, né? Sim, do seu aniversário, nossa, peixe gostoso, que é nossa colaboradora, viu? A Barraca do Louro, lá na Praia do Japão. Tá? Então você vai comer aquele peixinho gostoso, maravilhoso, aquela caranguejada, aquela água de coco maravilhosa, Barraca Pé na Areia, fica lá no Japão, aqui da prainha, tá? Tá aí o QR Code na tela para você obter maiores informações, tá bom? Bem, e voltando aqui agora, chegou Dom Aloísio na Arquidiocese. Em 1973, Dom Aloísio assume como arcebispo, né, da Arquidiocese de Fortaleza. E aí agora na comunicação, como foi a revolução que então, ele fez? Então aí ele criou o SAMECOS, né, o setor que eu acabei de dizer. Depois, então, ele fortaleceu o boletim arquidiocesano. Eu lembro do boletim. Que era datilografado para quem os nossos amigos da PASCOM, sobretudo da PASCOM, que são aí de 15, 20, 25 anos, eu acredito que eles nem saibam como eram feitos os jornais, né? Isso. Então, eram datilografado, né? Depois, mimeografado. Eu sou do tempo, carbono, né? Isso. Com o álcool azul ali passando. Isso, no mimeógrafo. E depois, então, a gente juntava essas folhas, né? Grampeava e aí era enviado para as paróquias. Para as paróquias. Paróquia, todos os padres, todas as casas toda semana religiosas, todo mês. Todo mês. Era feito. Houve tempo que era semanal. Semanal, né? Mas eu não sou. Eu lembro porque a gente recebia aqui, eu era menino. Isso. E recebia esses exemplares. Te guardava, né? Também. E depois passou a ser mensal. Né? Depois, então, por exemplo, com ele, aí houve o fortalecimento da missa da TV, dos programas de rádio, do A Casa de Todos, que era um programa que era o programa que havia tido maior duração aqui nas rádios cearenses, né? O A Casa de Todos, que tinha iniciado lá em 62,
na Rádio Assunção e que até há pouco tempo estava na Rádio Dom Bosco. Pronto. E aí, então, foi feito não vou dizer um retalhamento, né? Mas aí as notícias passaram a ser não só como um programa, mas foi distribuído para horários, né, diferentes as notícias. Existia o Audição Jovem Musical, e aí o Dom Aloísio também pensou em informar as EPACs. Né? As EPACs é o primitivo da PASCOM. Foi, né? ali a semente que nem imaginaria que vinha. Era justamente isso. Equipes paroquiais de comunicação. Qual foi o ano? Isso aí na década de 70. 70, viu, gente? 70. De 75 até 85 também. Mais ou menos aí. Por quê? Porque aí Dom Aloísio, com a visão que tinha, Dom Aloísio tinha uma visão além do tempo dele. Isso é verdade. Com esses três arcebispos que eu convivi ali do lado, como coordenadora da comunicação, como assessora, Dom Aloísio, Dom Cláudio e Dom José Antônio sempre foram bispos, arcebispos assim, que tinham uma visão além do tempo. Além do seu tempo. Sabe? E aí ele era presidente também da CNBB, né? Ele tinha sido o também vice-presidente e presidente do CELAM. Né? Do Conselho Episcopal Latino-Americano. Para quem não sabe, Dom Aloísio era muito importante. Cardeal, né? Cardeal, muito importante para muito o mundo. Fluente também, demais, muito. Né? Então, ele tinha essa visão, né, da pastoral, da necessidade da pastoral da comunicação. E da mesma forma que estava se organizando na CNBB, então ele puxou também para organizar também em Fortaleza, na sua arquidiocese. E aí, primeiramente, começou as equipes, né, as EPACs, e depois, então, já ele passou a ser pastoral da comunicação, a PASCOM. Pelo registro, oficialmente, né, para que seja reconhecido como oficialmente fundada, nós precisamos de provas. Claro. Então, a prova que nós temos numa agenda antiga, né, da irmã Consuelo, que foi a que assumia o setor antes, né, da minha pessoa assumir. Então, está lá registrado uma ata de uma reunião datada do dia 20 de junho de 1987. E lá diz, né, ata da primeira reunião da coordenação da PASCOM. Aí é a primeira vez que se tem o uso dessa palavra, PASCOM. E aí ela coloca com outra cor de caneta uma observação. A primeira reunião onde o padre Zanella assume como coordenador da PASCOM. Como o novo coordenador da PASCOM. Então, quando ela diz o novo coordenador, subtende-se que existia já um outro. Isso. Né? Então, eu fazendo uma pesquisa aí, sobretudo com quem trabalhou no setor, e aí nós temos um jornalista que provavelmente você conhece, que é da PASCOM, que é o Ademir Costa. Já ouvi falar. E o Ademir, que é lá do São João do Tauape, já ouvi falar. Ele quando era estudante de jornalismo, ele estagiava no setor de comunicação, né, no SAMECOS, esse setor arquidiocesano de comunicação. Então, ele diz que a PASCOM, a reunião, é mais ou menos em 1985. Né? Mas, como a gente não tem um registro oficial, a gente está baseada a partir daquela prova que nós temos. Pronto. Né? De 1987. Pronto. Então, ali, ele teve esse início da PASCOM. Você sabe que
A PASCOM, ela teve todo esse trabalho de começar a organizar e começou a organização pelas paróquias desse padre. Certo. Né? O padre Zanella, lá na Parangaba, isso. No Maranguape, na Igreja da Glória. Então, muitos começaram a ir, né? E a gente vai descobrindo em que ano, e a gente for ver os livros de tombo, né, dessas paróquias e de outras, a gente vai começar a ver... E essa pesquisa você está fazendo, então? Eu estou fazendo porque eu pretendo fazer um livro sobre a história da PASCOM Arquidiocese. Tá? Bacana. Então, Dom Aloysio, uma outra iniciativa dele foi assim que eu assumi, existia um projeto do CELAM para formar agentes da pastoral da comunicação. E aí foi solicitado uma pessoa de Fortaleza, cada arquidiocese do Brasil deveria enviar uma pessoa para estudar e se especializar em comunicação para a pastoral. Certo. Né? E existia 4 lugares para ir. Era Colômbia, Argentina, o Chile e a Unicinos, no Rio Grande do Sul. Então, algumas pessoas se prontificaram. Padres queriam ir, religiosas queriam ir, mas aí o Dom Aloysio, juntamente com Miguel Brandão, disse, não, quem tem que ir é quem está à frente da comunicação. É verdade. Né? E aí me enviaram. Certo. E eu fui, né, ele investiu nisso, porque eu fui como funcionária, recebendo o salário, né, pago mensalmente, depositados e tudo. Recebi essa bolsa de estudo e fiz essa especialização para comunicação para a igreja. No final, isso em 1994, no final desse semestre, dessa especialização, nós tínhamos que produzir hoje a gente diria que é um TCC, né? Tem que fazer era um planejamento de ações concretas que a gente poderia aplicar, né? Na sua diocese. Alguns, né, nesse meu grupo nós éramos 22 pessoas. Dessas 22, somente 5 eram brasileiros e só 2 mulheres. Uma para uruguaia e eu. Certo. Né? E aí eu fiz sobre a pastoral da comunicação. Fui muito bem recebida, porque eu ganhei 10 com louvor. Olha aí. Também a ex-Paulina. Claro, né, tem tudo, né? Tem tudo para ganhar um 10, pouco, né? Se não ganhar um 10... E fiz. E aí, quando eu voltei, eu apresentei para Dom Aloysio. E Dom Aloysio disse, agora você põe em prática. E aí, a partir daí, é que eu comecei a visitar as paróquias, a tentar reunir, falar com alguns padres, dar treinamento para o pessoal que lia na TV, né, para o pessoal de rádio. E isso aqui em Fortaleza, como também nas regiões. Isso. Aí depois das regiões, as paróquias, e aí fui suscitando aquele interesse dos padres, né? De criar a PASCOM, o Dom Aloysio, depois Dom Cláudio, porque Dom Cláudio também era muito comunicador, né? Dom Aloysio tinha o dom da palavra, Dom Cláudio também. E aí isso vai e culmina com Dom José Antônio. Né? Dom José Antônio, para não ser assim injusto, eu vou dizer um pouco aqui também do que foi o Dom do Cláudio Umes, né? Claro. Porque Dom Cláudio teve uma passagem Umes, pequena, mas também deu a contribuição. Tempo, foi. Né? Mas ele foi uma pessoa assim que, além, claro, de ser escritor, ele realizou a campanha de implantação da Rede Vida, com o abraço da catedral, né? Ele informatizou o setor de comunicação da arquidiocese. Saiu das máquinas da datilografia. O informatizar, eu quero que vocês entendam, não é ter um instrumento,
como nós temos aqui nesse estúdio, né? Sei. Quando o Dom Cláudio foi deixar a nossa arquidiocese, ele é franciscano, era franciscano. Então ele disse, olha, Marta, eu tenho uma caixinha particular e nessa caixinha eu não posso levar, porque eu sou franciscano. Olha aí, viu? Eu preciso distribuir. Essa caixinha era feita de quê? Ele ia dar uma palestra na Unifor, então dava alguma contribuição, né? Contribuição para ele, entendeu? Uma outra pessoa dava era assim. Então, ele tinha essa caixinha. Eu sei que essa caixinha, ele perguntou o que precisava no setor. Eu falei, o senhor sabe que nós precisamos de tudo. Aí ele falou, o que é mais urgente? Aí eu disse, nós precisamos de computador, de fax, na época. Isso, do fax. Era fax, né? Um videocassete, era televisão, microfones e essas coisas assim. E aí ele nos deu, na época, em 98, 5 mil reais. Naquela época era dinheiro. É dinheiro. Né? Porque ele também teve pessoas comunidades que construíram a capelinha, compraram o terreno, outras religiosas. Ele saiu distribuindo como um bom franciscano. Olha aí. Né? E aí nós compramos os computadores do setor, equipamos dessa forma, né? Televisão, fax. Aqueles computadores de tubo, viu, gente? Era, né? Exatamente. Preto, né? O fax, o videocassete, impressora. Essas coisas nós compramos. Então, ele foi que iniciou isso aí. Isso em 98. Né? Depois, então, aí chega o Dom... Aloysio. Dom José. Dom José, do Aloysio já tinha passado. Aí chega o nosso querido Dom José, do qual dizem que eu sou suspeita de falar. Porque Dom José... Para muitos, assim, ele é muito sério, claro, né, e tal. Mas ele é aquela pessoa, ao meu ver, né? A gente que esteve ali convivendo muito próximo dele. Então, ele é aquela pessoa, assim, que ele vê as coisas bem antes de você. Claro. Né? E aí, ele começa, então, eu pedi a Dom, vai ter isto, né? Seria bom participar. Vá. Então, ele começa a investir na formação, né? Mas dá continuidade àquilo que Dom Aloysio, que Dom Cláudio já fazia. Então, nós começamos a participar dos encontros nacionais. Fortalecer ainda mais, né? Dos encontros nacionais da PASCOM, dos multicons, né? Dos encontros para missa de rádio, o treinamento sobre missa de televisão, transmissão de televisão, que eu participei na CNBB. Né? Ele começa, então, a abrir para que a gente faça essas formações e a gente possa repassar na nossa arquidiocese. E aí você é testemunha do quanto nós começamos a fazer, né? Isso. Nós começamos a visitar, colocar em prática, reunir por região, até o momento em que nós solicitamos para Dom José de que ele deveria incentivar para que cada região episcopal tivesse a sua coordenação e ele determinasse um padre para acompanhar a PASCOM. Que daí foi que começou, assim, né? Esse envolvimento dos padres, né? Isso. Porque não adianta a gente implantar uma PASCOM se não tem o consentimento dele. Isso. E aí a gente fazia justamente isso. Eu tive uma certa, digamos assim, privilégio, porque eu estava muito ligada a ele como assessora de comunicação. Praticamente ali, né? Isso. Direto. Então eu dizia muito para ele, Dom, por favor, fale com os vigários episcopais para que eleja um padre para poder coordenar a PASCOM, porque eu era sozinha na coordenação, sozinha que eu digo assim, existia mais uma pessoa comigo, que era a Janaína. É isso. Né, meu braço direito. Onde anda a esquerdo. Janaína? Onde anda? Nossa, a Janaína agora é secretária da paróquia José Walter. Ah, é? E a Olibama? Paroquial. A nossa querida Olibama. A Olibama não, ainda tá no Uber. Ah, tá certo. Um abraço, viu, Olibama, Janaína. Aí,
o papel da assessoria e da PASCOM era todo comigo, porque a Janaína ela estava muito voltada para o programa de rádio. Isso. Né? Para o atendimento. Ela ficava direto, né, no relacionamento com... Isso. Então, eu sempre dizia para Dom José, olha, veja isso, Dom José, por favor, fale com o padre. E quando chegava nos multicons, então eu cutucava. Isso. Dom José, por favor, fale com os vigários episcopais para incentivar, para ajudar nos gastos, né? Para eles irem participar, porque aí nós vamos começar a criar essa consciência de comunicação, e aí a gente pode fazer uma equipe arquidiocesana. E aí, pronto, a equipe arquidiocesana de comunicação da PASCOM foi construída assim. Pronto, né, através dos seus coordenadores. De cada coordenador. São quantas regiões da arquidiocese? 9. Cada um tem o seu coordenador. Tem o seu coordenador e tem o padre responsável. Isso. Muito bom. Então, é essa consciência que... A minha é o Jonas, a minha região praia é o Jonas e o Padre Jesus. Né? Exatamente. Aí, uma outra coisa assim que eu gostaria de falar, que é muito expressivo da confiança que o Dom José Antônio demonstrava para nós da PASCOM. Né? Na pandemia. Pronto, aí foi... Né? A pandemia foi um momento de profundo retiro para nós, né, principalmente. Para nós da PASCOM, para a igreja. Para a igreja, né? Também. Um profundo retiro e, ao mesmo tempo, de uma profunda ação missionária. E, ao mesmo tempo, maior valorização, né? Isso. Maior importância. Ir e evangelizar. Verdadeiro. Entendeu? E forte. Então, eu vi, ele disse para mim assim, Marta, como é que está a PASCOM? Aí eu falei, ela está bem, né? Aí ele falou assim, olhe, pois as igrejas irão, né, terão que ser fechadas, né, porque o governador já tinha dado decreto, o lockdown, né, chamado. Já tinha determinado o lockdown. E com isso, claro, o arcebispo, a igreja tem que estar a serviço da vida, para promover a vida. Não pode fechar também as suas portas. E fora. Fechar as portas, mas fechar a porta da igreja física, da igreja, né? Não a igreja pessoa. Pessoa, né? Então, ali, se por um acaso, porque houve muita pressão, né? Ele sofreu muita pressão para que o pessoal, para que ele abrisse, né, as portas. Já pensou quantas pessoas não já teriam morrido, né? Muitas. Porque muita gente iria, sobretudo os idosos. Claro. Ele tinha muito presente essa consciência. Se aqui em Fortaleza está bem, mas eu como bispo, como arcebispo dessa igreja, eu sou responsável pelos outros municípios. E aqui em Fortaleza pode estar bem, mas lá em Canindé, ou lá em Itapebuçu, ou lá em Guaramiranga, ou em outro, São João do Aruaru, ou seja lá onde for, pode não estar. Então, eu só posso abrir aqui quando eu puder abrir em todos os lugares. Né? E aí, além disso, que ele chamou a PASCOM para a responsabilidade de transmitir. Agora eu quero ver se vocês têm agora sangue no olho, né? Ver se realmente é a missão. Né? Foi mais ou menos isso. Foi a prova de fogo da gente. Então, vamos colocar a PASCOM para transmitir as missas enquanto o povo não puder participar. E aí eu vi padres que de repente tinham se recusado de ter a PASCOM, de repente ligar, solicitar para que... Como é que a gente faz? Como é que a gente... Foi demais. E detalhe, todas as lojas de material eletrônico, né? estavam fechadas também. Então, a criatividade foi... O celular ali, o smartphone foi o... E aí nós tivemos também aquele boom. Foi. Da PASCOM. Isso. Porque todo mundo queria ser agora da PASCOM, que era para poder ir para a missa. Não foi assim? Verdade, foi. Né? Então, essa consciência. Depois, nós tivemos um outro momento. Dom José Antônio solicitou que a PASCOM fosse responsável pela transmissão da caminhada com Maria. Pronto. Planejamento, preparação, execução,
da Caminhada com Maria. Que aí, até, durante Martinha, 3 anos. tinha o envolvimento das regiões episcopais. Eu lembro das reuniões. paróquias. Eu era o único que não podia ir, por quê? Porque aqui era Nossa Senhora da Assunção também. Isso. Né? A gente passava a manhã na atividade e à tarde já estava cansado, não tinha como Isso. ir. Então aí ele nos deu isso. Marta, você é responsável pela Caminhada com Maria nesse período. Aham. Então nós fizemos 2020, 21 e 22. Né? Lá da cripta da catedral. Né? De forma simples, mais bonito. Foi muito bonito, muito emocionante. Né? Muitos momentos a gente teve assim, a gente chorou mesmo. Né? Quando Dom José coroou Nossa Senhora, que acendeu aquela vela em nome de todos os falecidos, e a gente sabia, né, em nome de padres, de freiras, de pessoas da PASCOM que faleceram, catequistas e tudo, isso foi muito emocionante. Né? Foi o primeiro depois da pandemia, né? Da pandemia. Então, tudo isso foi criado, né, foi feito no legado de Dom José. Uma outra coisa, as redes sociais. Foi, aí também da teve... Arquidiocese também foi no legado de Dom José. Né? Facebook, Instagram, né? O YouTube, as mídias, todos foram feitas. Mas tem ainda outra coisa. Ele apoiou a criação da Rádio Shalom, né? Bacana. Da Rádio Dom Bosco, né? E ele criou uma equipe que hoje eu nem sei se ainda existe, mas uma equipe chamada Arte Sacra. Que aí, essa equipe era responsável, por exemplo, quando ia se construir uma capela, essa equipe se reunia com o padre para poder dizer o que podia e o que não podia. Isso era aí... uma certa orientação. É bom saber depois, né? Se ainda existe. Dentro dessa questão da comunicação, a arte. Né? O Eclésia, né? Aquela forma de poder você fazer a comunicação dentro, Isso. juntamente com as imagens, o que pode colocar ali, o que não pode. Pronto. Ali estava, por exemplo, a irmã Ivani, estava o padre Edson, estava o padre Marcelo. Como é o nome, meu Deus? O lá do Montese. Eu não recordo, não consigo te ajudar. Mas até hoje também o padre Edson, ele também foi um grande padre incentivador. Rafael, né? O padre Rafael, que é da liturgia, o padre Ivan fazia também. Então tinha várias pessoas que faziam parte dessa equipe e que ajudavam, estavam ali para ajudar. Certo. Né? Inclusive, quando fomos fazer o cenário da missa da TV, que nós fomos trocar, nós, então... também, chamou a equipe. Também tivemos, junto com Dom José Antônio, vendo o cenário, entendeu? Então, essas coisas assim, muitas vezes passa despercebido. Verdade. Né? Passa despercebido. Mas foram comunicações, né? Tudo remete, né? No visual, no ouvido, no falar, né? Isso, tudo exatamente. E ele sempre teve muito, no início, uma certa dificuldade, logo quando chegou aqui, mas depois ele sempre esteve muito à disposição, aliás, todos os arcebispos, à disposição dos meios de comunicação, com as entrevistas coletivas, né? Claro que Dom José passou por um processo, né? Porque no início ele realmente teve uma resistência por algumas coisas que aconteceram, né? Que aqui não vem um caso eu dizer aqui, mas pela ética profissional, né? Mas ele foi evoluindo até ele perceber de que realmente ele precisava, né? E que os meios de comunicação sempre tiveram a pessoa do arcebispo como uma autoridade máxima. Ali, se não maior até, de pé de igualdade com as autoridades civis. É verdade. Né? E por ser um povo muito religioso, cearense, né? O fortalezense também, então, para muitos, a voz do arcebispo, em algumas situações, às vezes é muito mais ouvida do que a voz do governador.
Verdade. Né? Ou de alguma E outra autoridade, né? Então, por quê? Porque a pessoa é religiosa e confia muito, porque a Igreja Católica ainda é uma instituição de grande confiança. Verdade. Né, para o povo. Então, foi assim que a gente foi construindo, né, a pastoral da comunicação. Com toda certeza eu posso dizer, né, que não foi construída só por mim, né? Eu digo, não foi criada por mim, mas foi construída ali um pouquinho, com uma colaboraçãozinha minha, Isso. né? Que foi esse projeto de implantação, de ressurgimento e fortalecimento da PASCOM. Interessante. Não, o mérito não é meu, o mérito é do Espírito Santo. Que a gente é usado, né, Martinha? Exatamente, porque eu digo sempre, nós somos simplesmente semeadores. Verdade. Nós semeamos, jogamos a semente. Verdade. Porque quem faz crescer, independente do tipo de terreno, porque aí você que é da PASCOM, você sabe, Sei. nós temos inúmeros tipos de terrenos e dificuldades. Muitas. Né? Para E como passei nesses quase 10 anos, eu. Então, mas estamos firmes. Nós sabemos que, por exemplo, existe ainda alguns padres que resistem, né? Mas também existe muitos aqui, assim, graças a Deus, tem o Padre Alderi e Padre Paulo, mas, assim, algumas comunidades resistem, né? Porque estamos aqui à disposição. E só para deixar bem claro que as pessoas estão vendo a importância da PASCOM agora, desse 2 anos para cá. Estão me convidando para, né, implantar nas comunidades da própria paróquia. Então eu vejo assim, eis-me aqui, estou aqui à disposição. Então nada, Martinha, você sabe muito bem, a gente não pode chegar no terreno alheio e querer fazer a nosso modo. A gente primeiro precisa mostrar, né, o nosso serviço pastoral para que as pessoas compreendam a importância. E aí venha a pedir o nosso auxílio. Não é isso, Martinha? É isso. Que é aquela passagem bíblica, né? Bater os soldados das sandálias, da poeira e vai para outro local, vai embora, né? Então, assim, você foi um momento assim muito maravilhoso aqui, essa história desse resgate da história da PASCOM da Arquidiocese. E você tem algo a complementar, algo para poder... Sim, eu só gostaria de dizer que a PASCOM, ela não é simplesmente para filmar, né? E eu gostaria de que as pessoas, os pasconeiros, os agentes, lembrassem muito bem disso. A pastoral da comunicação não se deve ser reduzida somente a tirar foto e a transmitir a missa. Eu bato muito nessa tecla. A pastoral da comunicação vai muito além. A pastoral da comunicação, ela deve ajudar na liturgia, ajudar a catequese, a divulgar as coisas, a organizar. A pastoral da comunicação, como o Dom Delgado, antes de Dom Luiz, criou a pessoa do arquivista. Quer dizer, aquele que arquiva a história. Então, a PASCOM também é chamada a isso, a arquivar a história, fazer o seu registro, deixar pronto, porque daqui a 100 anos, uma outra Marta vai estar aqui contando a história que você registrou e deixou registrado. Porque senão a gente não sabe, né? A PASCOM, ela é construída sobre aqueles 4 pilares. Claro. Né? Que agora espiritualidade, isso, que na sua época era a última, né? Eu batia muito nessa tecla. Pronto. Por que espiritualidade? Por que a espiritualidade? Eu vou ser muito sincero, quando pede para falar os 4 pilares, eu gaguejo. Eu fico sempre faltando um. Diga lá. Né? Espiritualidade, produção, articulação. Ixi, agora eu fico falhando na 4ª, poxa. Formação, que é a principal também, né? Isso. Então, vamos lá. Espiritualidade, formação, articulação e produção. Né? Então, esses pilares devem ser para nós também o nosso pilar. Nós devemos rezar, nós devemos dinamizar, nós devemos nos formar, né? Agora, com a IA, qual é o agente da PASCOM que já fez um curso de como utilizar a IA?
nós já temos que estar Temos que já estar começando já, peritos, né? É verdade. Então, claro, eu não posso deixar de lembrar aqui a pessoa do nosso atual coordenador, Padre Vander Lúcio. O Padre Vander Lúcio Souza, que hoje, né, ele juntamente com o Tiago estão participando do Seminário Nacional para os Jornalistas Diocesanos lá no Rio de Janeiro. Né? Mesmo apesar dessa realidade triste, cruel, né, lá do Rio de Janeiro, eles estão lá participando e existe um grupo de assessores, de jornalistas que estão trabalhando aí nas centenas de dioceses brasileiras que estão lá estudando e tudo para ver como fazer melhor. E ele tem feito muito coisa boa. Claro, né? Deu um boom também. Deu um boom. O YouTube, o canal. Se você ainda O Estúdio São José, né? O Estúdio São José, que eu tive há pouco gravando sobre o centenário, né? Centenário não, são 110 anos da Arquidiocese. Então, né? Se você sabe escrever, gosta de fotografia, gosta de arquivo, gosta da secretaria, gosta de filmar, gosta de computador, gosta de acolher. Redes sociais, venha, participe, vá à sua paróquia, procure a secretaria e procure o coordenador da PASCOM, participe, você vai ver que terá muita coisa a colaborar. E isso não é só para os jovens. Pode ser uma professora de português que pode colaborar redigindo ou corrigindo o texto. Tem muitas senhoras que gostam de fazer fotos, fotografia, selfie. Pronto. Né? Então, a acolhida também é PASCOM. Claro. Né? A secretária Nós também temos é também uma equipe de acolhimento aqui na paróquia por pessoas da PASCOM. As crianças, né? As crianças de uma certa faixa etária, né? Na comunidade lá do Porto das Dunas. Acolhem as pessoas que vão para a Santa Missa com a camisa da PASCOM, identificado, entrega o folhetinho. Pronto. Então, a PASCOM tem um leque de atividades. De pessoas, pode ser um senhor. Nós temos, né? Eu digo nós temos porque eu ainda sou PASCOM, né? Hoje eu sou aposentada, mas ainda dou assessoria, né? Formações. E nós temos na PASCOM pessoas que têm 80 anos. E nós temos pessoas que têm 12, 13 que estão aí. Né? Então é um trabalho belíssimo, porque comunicar é nossa vocação. Nós somos chamados a comunicar. Por isso que desde quando nós estamos na barriga, no útero da mãe, nós já comunicamos com nossa mãe. Né? Nós já chutamos, nós já falamos. Podem perguntar para sua mãe, né? Se ela sabia se você estava bem ou não quando estava no útero dela. Ela sabe, porque você comunica, você envia. Você cresce, nasce, até fala uma palavra, mesmo sem falar, você comunica. Bacana. Né? E a liturgia, a igreja, toda é comunicação, porque Deus é comunicação. Ele comunicou, né, na sua criação, comunicou na libertação do seu povo, comunicou com os profetas, comunicou com o seu filho Jesus. E enviou os apóstolos para comunicar. Enviou os apóstolos para anunciar. Então é isso. Eu creio que nós, né, já gastamos muito tempo. Estouramos aqui já o tempo, porque eu falo demais mesmo. Mas eu acredito que foi muito bom partilhar com vocês essa história, porque a gente percebe que o Espírito continua agindo. É, verdade. Né? Só quando a gente dá um panorama assim, a gente já... que o Espírito de Deus continua suscitando... E nos movendo a missão. Nos movendo e avançando. Aí hoje, do Dom Manuel, né, que criou aquele jornalzinho, para o que nós temos hoje na Arquidiocese... Aqui esse estúdio a serviço da paróquia, no programa da paróquia, é fabuloso. Bacana. E sabendo que não é só aqui que vai ser escutado, mas vai para a internet, para o mundo. Para o mundo inteiro, né? Isso é muito maravilhoso. Eu acompanho as celebrações da Coreia do Sul,
que está lá já se preparando para a jornada. Ah, é? Né? A jornada mundial, né? Isso. Então, isso. eu fico acompanhando. Né? A traduçãozinha lá e tudo, a legenda. Na tecla SAP, né? Mas é formidável. É muito Quando bom. é que a gente iria... Eu que sou do tempo que a minha mãe lia fotonovela. Olha aí. Eu ainda Né? acompanhei a radionovela ainda aqui. Pronto, fotonovela, radionovela. A minha mãe era daquela que lia aquelas revistas Capricho, Seleções, tinham as seleções. E eu sou daquele tempo ainda do Sítio do Pica-Pau Amarelo, da Vila Sésamo, já vou completar 60 anos, e eu vejo que isso cada vez mais me empolga. É muito bom, Martinha. Se a gente pudesse, passava aqui o Vamos. dia todo, né? Mas, infelizmente... O tempo não chama, a gente está estourando também o nosso tempo, mas agradecemos de coração a sua primeira vinda aqui no Tamo Junto em Cristo, que é um projeto que também nasceu do Espírito Santo, ele nos usou para estarmos aqui. Né? E aí nós agradecemos, vai voltar quando o livro estiver pronto ou em outra oportunidade antes. Eu quero lançar em 2027, quando estiver completando os 40 anos, os 40 anos da Pascua. Pronto, e vamos estar lá, né, fazendo aí a cobertura, levando, né, os nossos pasconeiros aqui de São José de Ribamar. Então, muito obrigado pela sua vinda, agradecer também o apoio, tá, que a Arquidiocese sempre nos concede, Padre Vanderlúcio, Tiago, toda a equipe também, que sempre está aí nos caminhares da vida e levando para a gente ensinamentos, né, deste mundo digital que nós vivemos. Para encerrar este momento, também agradeço o nosso pároco, Padre Alderi, a irmã Conceição, né, ao nosso pasconeiro, né, Gabriel, que também está aqui fazendo parte, e a você que esteve conosco até agora, tá? Muito obrigado aos nossos colaboradores, obrigado a você. Lembrando que estamos no YouTube todas as quintas às 20 horas e toda semana na Rádio Sol Leste às 16 horas também nas quintas, tá? Então, vamos rezar a oração do Divino Espírito Santo para a gente encerrar este momento, que foi o Tamo Junto em Cristo de hoje. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estivemos reunidos e continuaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Tamo junto em Cristo. Valeu. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. YouTube Paróquia de Aquirás Oficial. Você acompanhou o podcast Tamo Junto em Cristo. Apoio Cultural. JG Contabilidade. Sua empresa em boas mãos. 85 3361 2600 ou 987 76 2600. Wyden Polo EAD Parque da Prainha. Inscreva-se já. 85 992 81 6640. Barraca do Louro. Praia do Japão. Prainha. Aquirás. 85 9 88 96 27 93. E Rádio Sol Leste FM 104,9.